Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso trabalho do Estatuto da Universidade de Brasília. Hoje vamos falar do nosso título 2, da Universidade, da Estrutura Acadêmica e Administrativa. Essa é a maior parte, ela é a parte que eu considero mais importante, que vai mostrar toda a estrutura, todos os órgãos da Universidade de Brasília. Então é muito importante você, mesmo sendo uma aula longa, cansativa, você ir até o final, mesmo que tenha que ver depois o restante. No final desta videoaula nós resolvemos 20 questões justamente para você fixar, para verificar se alguma coisa passou batido na hora da leitura, tá bom? Então vamos continuar. Então aqui nós temos o capítulo 1, tá? Que é da organização, que diz o seguinte: a Universidade de Brasília observará os princípios, tá? De gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional, conforme estabelecido nesse estatuto. Isso aqui já caiu em provas anteriores da FUB e você não pode errar. Professor, na aula passada nós falamos de princípios. Sim, mas a Universidade de Brasília, eu estou falando aqui do ponto de vista da organização. Lá eu estava falando a Universidade de Brasília em todos os aspectos: democratização do ensino, universalidade do ensino, ensino público e gratuito. Aquilo eram os princípios gerais. Agora eu tenho princípios relacionados à organização. Na hora de fazer o organograma, na hora de definir quem é o reitor, como é que vai ser dividido todos os órgãos que vão tomar as decisões dentro da Universidade de Brasília. Bem, então, para a organização, a Universidade de Brasília vai observar os seguintes princípios. A gestão tem que ser democrática, tem que ter a participação de todos, do corpo discente, dos estudantes, do corpo docente, entendeu? De todo mundo, tá? Dos professores, né? Todo mundo tem que estar na participação, uma gestão democrática. Descentralização. Não pode a reitoria, por exemplo, tomar todas as decisões. O conselho universitário tomar todas as decisões. Não, a gestão tem que ser democrática, tá? Tem que ser descentralizado. Racionalidade organizacional. Racionalidade, tá? Aqui ele está falando de uso da razão, está falando de economicidade, está falando de eficiente. Uma gestão organizacional eficiente, ok? Conforme estabelece esse estatuto. Então, do ponto de vista da organização, 3 princípios: gestão democrática, descentralização e racionalidade organizacional. Tá bom? Artigo 6º. A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: conselhos superiores. Daqui a pouco nós vamos ver que temos o Conselho Universitário, temos o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá? Vamos falar de todos os conselhos, tá? Mas o importante é que ela, na estrutura dela, tem os conselhos superiores. Tem a reitoria, que aí já vai tratar com a parte de execução. Tem as unidades acadêmicas, que são os institutos e as faculdades. Temos os órgãos complementares, como a biblioteca, por exemplo, e tem os centros. Então, a estrutura da Universidade de Brasília, ela é dessa forma. Daqui a pouco nós vamos abrir esse leque. Você vai precisar saber quais são os conselhos superiores, quais são os órgãos que fazem parte da reitoria, quais são os órgãos que fazem parte das unidades acadêmicas e assim vai. Então, conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. A criação, a extinção ou modificação das unidades acadêmicas, ou dos órgãos complementares, ou dos centros. Então, olha só. Para você modificar unidades acadêmicas, por exemplo, faculdade de artes, para você mudar um órgão complementar, por exemplo, criar, extinguir ou modificar a biblioteca, tá? Ou os centros, tá? Que tem a ver com essa questão do ensino, da pesquisa, tá? Então, deverão, tá? Para criar, extinguir e modificar isso aqui, deverão ser fundamentadas em prévia avaliação institucional em conformidade com o disposto no Regimento Geral, que é outro assunto. É lá que vai falar detalhes de criação, de extinção e modificação. Mas, criação, extinção e modificação de unidades acadêmicas, de órgãos complementares e de centros, tem que ser de acordo com o disposto no Regimento Geral e só após fazer uma avaliação institucional, para ver se realmente tem essa necessidade. Da gestão. De novo, princípios.
A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias, de cima até baixo, todas as instâncias deliberativas, os seguintes princípios, tá? Publicidade dos atos e das informações. Pessoal, isso é bem natural, você que estuda direito administrativo sabe que os atos eles têm que ser publicados, eles têm que ser divulgados. Não necessariamente no Diário Oficial. A ideia aqui é publicidade dos atos e das informações. Se vai ter um concurso público, divulga. Se vai ter uma seleção, divulga. Se vai ter um encontro, uma reunião, divulga. Publicidade dos atos e das informações. Outro princípio que deve ser respeitado quando você está gerindo um desses órgãos é o planejamento e avaliação periódica de atividades. Então, a todo momento ali, periodicamente, tem que estar planejando e avaliando as atividades. Prestação de contas acadêmica e financeira. Tá? Acadêmica, do ponto de vista da qualidade do nosso ensino. Se as pessoas estão se formando, se elas estão conseguindo emprego, se elas estão sobressaindo no mercado, prestação de contas acadêmica e também a prestação de contas financeira. Quórum, tem que respeitar um quórum mínimo. Se está dizendo lá que tem que ter 40%, 50% dos membros de um grupo para tomar decisão, esse quórum mínimo tem que ser respeitado. Então, outro princípio que tem que ser respeitado na gestão é o quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes. Cada quórum mínimo vai estar sendo explicado, principalmente no Regimento Geral. Lá é que vai detalhar tudo isso aqui. O Regimento Geral detalha o que está escrito aqui no nosso Estatuto. Mas tem que respeitar sempre quórum mínimo. Por último, outra coisa que tem que ser respeitado na hora de gerir os órgãos é condições de manutenção e de perda do direito de representação, tá? Tem que estar claro, quer dizer, para ele manter, por exemplo, a função dele aqui no nosso colegiado, ele não pode se aposentar, por exemplo. Se ele está aposentado, ele não pode mais fazer parte. Vamos ver que existem casos que não tem representação os aposentados. Então, condições de manutenção, tem que estar claro, e também condições de perda do direito de representação. Tudo isso tem que ser respeitado, são princípios que tem que ser respeitados quando da gestão de cada um desses órgãos componentes da estrutura da Universidade de Brasília. Artigo 9º, os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo, por exemplo, o de reitor, tem mandato de 2 anos, mas presta bem atenção, mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, uma única vez, excetuados, aqui tem que ter muito cuidado com isso aqui, pessoal, excetuadas aqueles mandatos previstos em lei. Eu não vou aqui me aprofundar para não confundir a tua cabeça, mas, por exemplo, o mandato de reitor das universidades no Brasil, isto é uma das coisas que está previsto em lei. Então, nesse caso, não precisa respeitar essa história de 2 anos. Tem que ir lá na lei e ver quantos anos é o mandato de reitor. Não cai na tua prova, não te preocupa com isso. O que tem que saber é que a regra geral é que cargos e funções sujeitos ao processo eletivo de eleição têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Mas tem que saber que tem exceção, excetuados aqueles cargos cujos mandatos estão previstos em lei. A forma de eleger, como vai ser eleito, tudo está na lei, é o caso do reitor. Então, nesse caso aí, não precisa respeitar esse princípio aqui, que diz que os cargos e funções têm um mandato de 2 anos, permitido uma única recondução, tá bom? Mas essa é a regra geral, é isso aqui que cai em prova. Os representantes em órgãos colegiados têm suplentes. Então, por exemplo, o Conselho Universitário é um órgão colegiado, é um colégio, formado por representantes de várias coisas. Então, os representantes em órgãos colegiados têm suplentes. Quer dizer, eu sou o representante, tá? Por exemplo, dos professores, tá? Eu tenho um suplente. No caso de eu não poder comparecer, esse suplente vai comparecer. Então, os representantes em órgãos colegiados têm suplentes, escolhidos pelo mesmo procedimento que dos titulares. Se o titular for escolhido por eleição, o suplente também vai ser escolhido por eleição. Artigo 10. Está aberta a pessoas e entidades a participação com direito ao uso da palavra. Em nenhum momento ele vai dizer que é com direito a voto. Em nenhum momento ele diz isso. Ele diz, está aberta a pessoas e entidades a participação com direito ao uso da palavra
em reuniões de instâncias colegiadas a critério destas, tá? Então, olha, a critério de cada uma delas, está aberta a pessoas e entidades a participação com direito ao uso da palavra, com direito à voz. Não se fala em direito a voto, mas a regra é a democratização, é a publicidade dos atos. Então, vamos permitir, tá bom? Essa abertura. Bem, aqui temos um ponto bem importante, tá? O capítulo 3, da administração superior, tá? A administração superior da Universidade de Brasília tem como? Olha esse esquemazinho. Órgãos deliberativos, normativos e consultivos. São 3, tá? Órgão consultivo, mais 1. E órgão executivo, mais 1. Você precisa memorizar esse esquema aqui. Órgãos deliberativos, normativos e consultivos, o Conselho Universitário, o CONSUNE, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o conselho relacionado às coisas do ensino, da pesquisa e da extensão, no que diz respeito a vamos criar um curso novo na Universidade de Brasília, o curso vai ter 100 vagas, vai ter 50 vagas, o currículo é esse, esses detalhes mais didáticos, mais mesmo do funcionamento dos cursos, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Já o Conselho Universitário são aquelas decisões mais gerais e maiores. E o Conselho de Administração, tá? Você vai precisar ver depois qual o papel de cada um deles, quem é o presidente de cada um deles. A título de dica, eu já te falo, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho de Administração, o Conselho Comunitário e até a Reitoria, todos, quem é o presidente ou quem comanda é o reitor da UNB. Então, o Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração e Conselho Comunitário, o presidente será o reitor. E a reitoria, claro, ela é presidida pelo reitor, que então é o presidente, vamos dizer assim, presidente entre aspas. Então, mas cuidado, tem que saber direitinho. O Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração são considerados órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Já o Conselho Comunitário, daqui a pouco vamos falar sobre ele mais detalhadamente, é um órgão consultivo. Nesse caso, ele não é deliberativo, ele não toma decisão, não delibera, não toma decisão sobre nada, nem cria normas sobre nada, apenas é consultivo, tá? A gente dá as ideias dele, assessora. E a reitoria não é órgão deliberativo, nem normativo, nem consultivo, é um órgão executivo. Ela que executa, ela que, por exemplo, manda comprar carteiras escolares, faz o pagamento do pessoal, a limpeza do campus, tá? Então a reitoria é um órgão executivo. Então cuidado. A reitoria é executivo, o Conselho Comunitário é consultivo e esses 3 conselhos, universitário, o CONCEP, Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, eles são deliberativos, normativos e consultivos. Ah, professor, um é deliberativo, outro é normativo, outro é consultivo? Não. Os 3 são ao mesmo tempo, deliberativo, normativo e consultivo, tá bom? Memoriza isso aqui, que é extremamente importante, tá, para você, tá? Até sair da frente, para você fazer um print, se você quiser aí, dessa tela. Tá? Então, vamos falar aqui dos conselhos superiores, ou seja, nós vamos falar aqui em cima desses conselhos, tá bom? Então, o Conselho Universitário, que acabamos de ver que é esse primeiro que tem lá em cima, ele é o órgão máximo, da Universidade de Brasília. Isso já caiu em provas da UNB várias vezes. Quem é o órgão máximo da Universidade de Brasília? O Conselho Universitário. Não é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O órgão máximo da Universidade de Brasília é o Conselho Universitário, tá? Que a gente conhece por aí como CONSUNE. E tem por atribuições, entre outras, vamos ver muitas aqui, mas é o mais importante saber que ele é o órgão máximo da Universidade de Brasília. Atribuições: formular as políticas globais da universidade. Bem, se ele é o órgão máximo, cabe a ele criar as regras gerais. Política de investimento, política de pessoal. Então, formular as políticas globais da universidade. Cabe ao Conselho Universitário. Propor ao Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília. Lembra que a Universidade de Brasília, ela é mantida por uma coisa chamada Fundação Universidade de Brasília. Essa Fundação Universidade de Brasília tem um conselho diretor. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília e não da Fundação Universidade de Brasília. Não confunde.
Por isso que o órgão máximo, o Conselho Universitário, vai propor ao Conselho Diretor da FUB, tá, a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Existe uma fundação que mantém a Universidade de Brasília, tá? Mas acima da Universidade de Brasília tem quem a mantém, que é uma fundação. Então cabe ao Conselho Universitário propor ao Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília a programação do ano, a programação anual de trabalho e as diretrizes universitárias, diretrizes orçamentárias. Também compete ao Conselho Universitário avaliar o desempenho institucional, o desempenho da Universidade de Brasília, o desempenho financeiro, os resultados dela nas provas, entendeu? Dos cursos dela, a qualidade, avaliar o desempenho da instituição. Aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 6º desse Estatuto. Já passamos pelo artigo 6º. Bora relembrar aqui o que é isso aqui. Olha o que aqui dizia lá, ó. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, olha, aprovar a criação, a modificação e a extinção do quê? Aprovar a criação, modificação e extinção das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e dos centros. Nós vimos que é possível você criar, modificar e extinguir nos termos do regimento geral as unidades acadêmicas, os órgãos complementares e os centros. Nós vimos que é nos termos do regimento geral. E agora nós estamos vendo que quem vai aprovar essa modificação, essa criação ou extinção das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros é quem? É o Conselho Universitário. Aprovar isso aí. Por último, aqui nessa tela, tá, ainda tem mais outras atribuições do Conselho Universitário. Nós temos aqui, propor ao Conselho Diretor da FUB, de novo, o regimento geral e as suas alterações, bem como emendas a esse estatuto. Bem, já existe um regimento geral, mas quando esse estatuto foi criado, cabia ao Conselho Universitário propor ao Conselho Diretor da FUB o regimento geral. Já foi proposto, tá? E já foi aprovado, ele já existe, inclusive cai no teu concurso. E também cabe ao Conselho Universitário propor as alterações ou emendas desse próprio estatuto. Daqui a pouco nós vamos ver várias linhas aí, vários artigos que foram alterados, tá? Então foi fruto, se ele foi alterado, foi fruto de uma proposta do Conselho Universitário ao Conselho Diretor da FUB, tá bom? Bem, pessoal, então eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso estatuto. Só estou aqui para lembrá-los que nós temos esses dois produtos, vai fazer toda a diferença na tua preparação. E além disso, procura aqui no canal no YouTube vídeos meus, vídeos de português da professora Yara, vídeos de todos os professores relacionados aos temas da tua prova, que com certeza isso vai fazer toda a diferença. E são gratuitos. Mas olha, por apenas R$ 49,00 você tem 22 horas de videoaula direcionadas, cadernos em PDF, para quem vai fazer o cargo de assistente de administração. Comigo você vai adorar a parte de gestão de pessoas, a parte de administração. Com certeza você vai gostar muito. Para você que é de um outro cargo, que é de cargo de nível superior, ou de outro cargo que não seja assistente de administração, nós temos aqui por R$ 42,00 simulado, um simulado completo, inédito, e a revisão, a gente chama de revisão de véspera, mas na verdade é uma semana. Começa na segunda-feira que antecede a prova e vai até o dia da prova. Então é isso, pessoal. Continuem agora aí com o nosso Estatuto da UNB. Espero que estejam gostando. Muito obrigado. Valeu. E por último aqui nós temos essa sequência aqui de atribuições do Conselho Universitário. Criar cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu. Então, criar cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu. Mas olha só aqui. Quem stricto sensu, pessoal, é o mestrado e o doutorado. Quem vai criar esse curso é o Conselho Universitário. Mas olha, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. Pessoal, não tem como. Tudo relacionado a ensino, pesquisa e extensão, quem dá a última palavra, quem resolve é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos ver as atribuições do CONCEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e nós vamos ver que ele é que vai propor essa criação de cursos. Então, criar cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, é um papel, a criação é um papel do Conselho Universitário. Mas só que ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Outra atribuição do Conselho Universitário é apreciar recursos contra atos do reitor. Então, ó, imagine que você, um estudante, faz um recurso contra uma decisão do reitor da Universidade de Brasília. Quem vai apreciar recursos contra atos do reitor é o Conselho Universitário. Mas qualquer recurso contra ato do reitor, não, pessoal. Diz aqui o seguinte: apreciar recursos contra atos do reitor nos casos e na forma definidos no Regimento Geral, tá bom? Então, lá no Regimento Geral vai dizer quais são os casos, mas normalmente eu já adianto para ti que as decisões do reitor, cabe contra elas recurso para quem? Para o Conselho Universitário. Também é uma atribuição do Conselho Universitário aprovar os regimentos internos de quem? Das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e dos centros. Também ainda vamos ver nessa aula de hoje que cada unidade acadêmica, seja um instituto, seja uma faculdade, órgão complementar como uma biblioteca e centros, cada um deles tem que ter um regimento interno. Quem vai aprovar esse regimento interno é o Conselho Universitário, tá? O único regimento interno que tem que ser aprovado pela Fundação, Conselho Diretor da FUB, é o Regimento Geral da Universidade. Já foi, inclusive, aprovado. Todos os regimentos internos são aprovados pelo Conselho Universitário. Outra atribuição do Conselho Universitário é apreciar, em grau de recurso, as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração. Então, nós temos o Conselho Universitário, nós temos o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e temos o Conselho de Administração. Esses três são deliberativos, eles tomam decisões. Então, das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e das decisões do Conselho de Administração, nos casos e na forma definida no Regimento Geral, cabe recurso contra quem? A quem? Contra eles cabe recurso a quem? Dirigido a quem? Ao Conselho Universitário. Quem vai apreciar em grau de recurso, tá, as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Administração é o Conselho Universitário. Aprovar o Código de Ética. Quem vai aprovar o Código de Ética, mesmo esse Código de Ética tendo uma relação com o ensino, pesquisa e extensão, quem vai aprovar o Código de Ética é o Conselho Universitário. Isso é até considerado uma exceção das coisas relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, que quem aprova o Código de Ética é o Conselho Universitário. E por último, aprovar as vinculações orgânicas das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Quer dizer, essa faculdade ela vai estar vinculada a qual outra? Esse órgão, essa biblioteca vai estar vinculada a qual centro? A qual unidade acadêmica? A qual faculdade? Aprovar as vinculações orgânicas, tanto das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e dos centros. Esses três sempre andam juntos. Lembra que eles três podem ser extintos, pode ser criado, modificado? Quem tem que aprovar isso daí é o Conselho Universitário. Pronto, essas são as atribuições do Conselho Universitário. Quem integra o Conselho Universitário? Eu já te dei uma dica. Quem é o presidente do Conselho Universitário? É o reitor. Eu já te falei que do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Conselho de Administração, do Conselho Comunitário, da Reitoria, todos esses órgãos superiores, quem é o presidente, quem comanda é o reitor. Então, o reitor faz parte do Conselho Universitário, o vice-reitor também faz parte como vice-presidente. Os decanos. O que é um decano, professor? O decano em uma instituição universitária é o mais antigo dos membros da congregação de professores. Aqueles professores mais antigos lá que estão na ativa. Os decanos fazem parte do Conselho Universitário. Os diretores das unidades acadêmicas, já tá? Diretores das faculdades, dos institutos. 5 representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Daqui a pouco vamos falar dele, vamos falar da composição dele, mas 5 representantes de lá participam aqui do Conselho Universitário. É muita gente, hein? Um representante do Conselho Comunitário, eleito entre os seus membros. Um representante dos órgãos complementares, como a biblioteca, um representante dos centros. Calma que tem mais. Mas esses são, a primeira tela é mais importante. O reitor e o vice-reitor, o reitor como presidente e o vice-reitor como vice-presidente do Conselho Universitário, os diretores das unidades acadêmicas, 5 representantes do CONCEP, um representante do Conselho Comunitário, um representante dos órgãos complementares, um representante do centro. Até agora não falamos do Conselho de Administração, né? Falamos só do Conselho de Ensino e Pesquisa, 5, Conselho Comunitário, 1, órgãos complementares e centros.
Não falamos ainda do Conselho de Administração. Vamos ver se eles vão ficar fora. Um representante docente, um representante dos professores, só um, de cada unidade acadêmica eleito por seus pares, eleito por as pessoas que trabalham lá, os outros professores, tá bom? Então, presta bem atenção, que tem aqui um representante do conselho, tá? Quer dizer, dos órgãos complementares, do conselho, os diretores das unidades acadêmicas, os diretores. Diretor de cada faculdade é diretor de cada centro. Só que ele está representando a unidade acadêmica. Mas tem que ter no conselho universitário um representante dos professores para representar os professores, e não a unidade acadêmica. De cada unidade acadêmica eleito por seus pares. Os representantes discentes, representantes dos alunos, eleitos por seus pares. Em número, presta atenção que pode cair em prova, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do conselho. Ou seja, 20%, tá? Daí que quantos tem no total? 1/5 dos demais membros do conselho. Sendo que desses 1/5, imagine que sejam 10. 1/4, ou seja, 25%, tem que ser composta por alunos de pós-graduação. Ou seja, dos estudantes do corpo discente que vai estar lá, 25% vai ter que ser de pós-graduação. Então, a representação dos estudantes no Conselho Universitário é número que corresponde a 1/5 do total de membros do Conselho, e desse 1/5, dessa quantidade de estudantes, 1/4 tem que ser pelo menos, tá? Tem que ser, pelo menos não, 1/4 tem que ser composto por alunos de pós-graduação. Tá bom? Então é aquilo que eu falei. Se são 100 membros, 1/5 é 20. 20 tem que ser representado por estudantes. Ok. E desses 20, 1/4, ou seja, 5 tem que ser de pós-graduação. Tá bom? Os representantes dos servidores, você que vai passar no concurso, também vai estar representado. Tá o corpo docente, tá o corpo discente, também servidores técnico-administrativos. Os representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10, 10% dos demais membros do conselho, tá? Então, 1/10 do total dos membros do conselho universitário é de representantes dos servidores técnico-administrativos. Tem que ter, por último, um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Presta bem atenção na dica que eu te falei ainda agora. Em nenhum momento você encontra aqui representante do Conselho de Administração. Reitor, vice-reitor, reitor como presidente, vice-reitor como vice-presidente, os decanos, diretores das unidades acadêmicas, 5 representantes do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, um representante do Conselho Comunitário, um dos órgãos complementares, um dos centros. Aí nós temos aqui um representante do corpo docente, representantes dos alunos, representantes dos servidores técnico-administrativos e representantes dos ex-alunos. Não tem aqui a representação do Conselho de Administração. Bem, parágrafo único. Os representantes a que se referem os incisos 7, 8, 9 e 11, está aqui, representante dos órgãos complementares, dos centros, representante docente de cada unidade acadêmica e dos servidores técnico-administrativos. Esses, quando docentes, quando professores ou técnico-administrativos, devem ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na Universidade de Brasília. Então você vai passar nesse concurso, vai entrar, aí quando você entra, você já quer ser o representante do servidor técnico-administrativo. Você não pode, porque no caso de professor e no caso de técnico administrativo e educação, tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na Universidade de Brasília. Tanto para representar o complementar, como centro, como docente de cada unidade, quanto servidor. Tranquilo? Então, com isso a gente fecha essa questão da representação. O Conselho Universitário pode constituir câmaras temáticas, porque ele é muito grande, ele pode criar uma câmara para trabalhar, por exemplo, o tema acesso à universidade, o tema vestibular, o tema interação com a sociedade, extensão, pode criar câmaras temáticas. Então, o Conselho Universitário pode criar câmaras, pode constituir câmaras, conforme a natureza dos assuntos, obedecido o princípio da representatividade. Como assim, professor, obedecido o princípio da representatividade? Em cada Câmara vai ter que ter representante dos estudantes, vai ter que ter representante
dos professores, dos servidores, do ex-aluno, tem que estar presente nessa Câmara. Todos têm que estar representados, por isso que tem que respeitar o princípio da representatividade, tá bom? Agora que falamos, que terminamos o Conselho Universitário, vamos passar para o segundo conselho, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse é aquele que tem a ver com a questão pedagógica, que criação de curso. Nós vimos que quem aprova a criação, quem cria é o Conselho Universitário. Mas vamos ver que é aqui, tudo sai daqui. A grade de professores, a carga horária dos cursos, o programa dos cursos, essa coisa que tem a ver com a questão didático, científica, tem a ver com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP. O CONCEP delibera sobre o quê? Ele é deliberativo, normativo e consultivo, sobre matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas, ressalvados os casos do inciso 10 do artigo 12, que já vimos, que o Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília e tem por atribuições, entre outras, aprovar o Código de Ética. Então, em relação ao Código de Ética, o recurso vai ser dirigido, a última instância vai ser o Conselho Universitário e não o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas assuntos, matérias relacionadas à questão acadêmica, científica, cultural e artística, quem é a última instância para efeitos de recurso desses assuntos não é o Conselho Universitário, e sim o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bem, artigo 16. Quem faz parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP? Volto a lembrar de todos os conselhos aqui, quem é o presidente é o reitor. Então, o reitor e o vice-reitor já estão aqui garantidos, tá? Garantidos aqui na composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Também os decanos, só que agora não são, lá no Conselho Universitário dizia os decanos, não. Agora, pessoal, cuidado, são os decanos de ensino, de graduação, esses decanos aqui, também os decanos de pesquisa e de pós-graduação e extensão, tá? Então tem que ter cuidado, são os decanos relacionados a esses temas, ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação e de extensão, tá bom? Então aqui a gente pode até dividir melhor, tá? Então nós vamos ter aqui de pós-graduação e de extensão, tá bom? Então seria ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. Todos esses aqui estão embutidos aqui nessa integração do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas não são todos os decanos, só esses decanos aqui, tá bom? Além disso, um representante de cada conselho de instituto e faculdade, escolhido entre seus membros. Nós vamos falar ainda nessa aula que os institutos, as unidades universitárias, unidades acadêmicas, são os institutos e as faculdades, tá? E quem vai, em cada um desses institutos e faculdades, vai ter um conselho, chamado Conselho de Instituto e Conselho de Faculdade. Então, um representante de cada conselho de instituto, um representante de cada conselho de faculdade, escolhido entre seus membros, vai fazer parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Também um representante por unidade acadêmica, por faculdade, tá? Por faculdade, por instituto, que são as unidades acadêmicas, eleito entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação e de extensão. Um representante para cada unidade acadêmica, faculdade de letras, faculdade de arte, faculdade, instituto de arte, o instituto, cada uma faculdade, ou seja, cada uma unidade acadêmica vai ter um representante eleito entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação e dos cursos de extensão. Além disso, fazem parte dos representantes dos centros afins, que têm afinidade, relação a atividades de ensino, pesquisa e extensão. Se existe algum centro que não tem nada a ver com ensino, pesquisa e extensão, não vai ser representado no conselho. Lembra que a matéria que vai ser analisada, discutida no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é só ensino, pesquisa e extensão. E também, claro, como sempre, representantes dos estudantes.
representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Igualzinho nós tínhamos no Conselho Universitário. E pronto, é importante eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Professor, lá no Conselho Universitário, o senhor falou que não tinha representante do Conselho de Administração, que era para ficar de olho nisso, verdade. E agora eu digo para você outra coisa. No Conselho de Ensino e Pesquisa, tem representante das unidades acadêmicas? Tem. Tem representante dos professores? Tá? Tem representante dos professores? Tá aqui, ó. Representante por unidade acadêmica, eleito entre os coordenadores de cursos de graduação, tal. Tem representante dos discentes? Tem. Tem representante dos servidores técnico-administrativos? Não tem. Cuidado com isso aqui. Quem é o presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? O reitor. Sempre o reitor. Tá bom? Vamos seguir aqui. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, delibera em plenário, todos juntos, o pleno que a gente chama, todos aqueles representantes sentados, discutindo e votando, mas também por meio de câmaras de ensino de graduação, câmara de pesquisa, pós-graduação e de extensão. Então, além de ter o pleno, todo mundo decidindo junto, tem também os debates, as discussões, só em relação ao ensino de graduação. Só em relação à pesquisa. Só em relação ao ensino de pós-graduação. E só em relação à extensão. Só aqui tem 1, 2, 3, 4 câmaras, tá, de discussão. A composição de cada uma dessas câmaras, a que se refere o parágrafo 1º, deve possibilitar a representação em cada uma delas de todas as unidades acadêmicas. Todos os institutos e faculdades têm que estar representados em cada uma dessas câmaras temáticas. Tá? É a questão da representatividade que tem que ser respeitada. Agora vamos para o terceiro conselho, o Conselho de Administração. Quem é mesmo que vai ser o presidente? O reitor. Vai logo memorizando para te não errar. Então vejam que aqui tem uma redação dada por uma resolução de 2010. De quem? Do Conselho Universitário. Lembram que quem aprova alterações no Estatuto é o Conselho Universitário? Pois é, esse aqui é uma delas, esse aqui está atualizado. O Conselho de Administração, ele delibera por matérias em que assunto? Será que é matéria de ensino, pesquisa e extensão? Claro que não. Ensino, pesquisa e extensão é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No caso aqui, são matérias de que assuntos? Administrativa, econômica, financeira, de planejamento e orçamento. Também de gestão de pessoas e sobre relações sociais, relações de trabalho e de vivência. Tá bom? Então, esses assuntos, quem delibera é o Conselho de Administração. Tá bom? Então, matérias em termos de matéria administrativa, econômica e financeira, de planejamento e orçamento, de gestão de pessoas e sobre relações sociais de trabalho e relações de vivência, Conselho de Administração. Então, se tem um assunto de folha de pagamento, tá, que tem a ver com administração, econômica, financeira, é o Conselho de Administração. Em relação à questão do teatro da universidade, do cinema, entendeu? Dos jogos, de uma corrida que vai ter, toda essa questão de vivência, relação social, é o Conselho de Administração. Tudo em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrizes orçamentárias estabelecidas no artigo 12, inciso 2, ressalvados os casos previstos no inciso 10 do artigo 12. Isso aqui não vem ao caso, tá? Tudo tem que ser em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrizes orçamentárias. Mas quem é que vai deliberar sobre matérias deste assunto é o Conselho de Administração. Quem vai integrar o Conselho de Administração? Quem vai fazer parte do Conselho de Administração? Quem vai fazer parte? O reitor e o vice-reitor, como sempre. Reitor e vice-reitor. Reitor como presidente, vice-reitor como vice-presidente. Além disso, os decanos. Mas todos os decanos? Não. Só os professores mais antigos relacionados à administração, relacionados a assuntos comunitários, relacionados à gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Só os decanos relacionados a esta área é que vão fazer parte do Conselho de Administração. Não são todos. Todos os decanos fazem parte do CONSUNE, do Conselho Universitário.
O prefeito do campus, tá? A prefeitura do campus faz parte da reitoria. O prefeito do campus faz parte, mas não é o presidente é o reitor. Os diretores das unidades acadêmicas, ou seja, os diretores dos institutos e das faculdades que compõem a Universidade de Brasília. E um representante de cada conselho de instituto e de cada conselho de faculdade, eleito entre seus membros, assim como nós tínhamos no CONCEP. E mais, nós temos aqui um representante dos centros vinculados à reitoria. Existem vários centros na universidade. Alguns deles são vinculados à reitoria. Então, tem que ter um representante dos centros vinculados à reitoria. Um representante dos órgãos complementares. O principal exemplo de órgão complementar é a biblioteca. Tem que ter um representante dos órgãos complementares. Tem que ter representantes dos estudantes. Só que cuidado que agora muda a regra. Os representantes discentes, eleitos por seus pares, ou seja, eleitos pelos outros estudantes, em número correspondente a 1/10. Até então, a gente tinha 1/5, agora é 1/10, tá? 10% dos demais membros do conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Aqui não mudou, continuou sendo 1/4, mas o total não é mais 1/5, diminuiu. Agora é 1/10, não são 20%, sim 10%. Os representantes dos servidores técnico-administrativos. Agora volta a ter a participação dos servidores, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do conselho. Então, nesse caso aqui, agora passou a ser igualzinho à representação dos estudantes. Só que não tem restrição de 1/4. Mas 1/10 dos membros é do representante dos estudantes, dos discentes, e 1/10 também é representante dos servidores técnico-administrativos. Com isso, fecha a composição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração delibera como? Toma decisão como? Em plenário, quando todos eles reunidos lá para decidir. Mas também por meio de câmaras. Câmaras de Administração, Câmara de Assunto Comunitário, Câmara de Gestão de Pessoas e Câmara de Planejamento e Orçamento. Só aqui nós temos 4 câmaras, tá? Câmara de Administração, Câmara de... É temática, conforme o tema. Câmara de Assuntos Comunitários, Gestão de Pessoas, Planejamento e Orçamento. Presididas pelos seus respectivos decanos. Lembra que tem que ter o decano relacionado à administração, o decano relacionado a assunto comunitário? É o cara que mais entende, mais viveu aquele assunto. Ele vai presidir aquela Câmara, tá bom? Câmara. A composição das câmaras, a que se refere esse parágrafo primeiro, deve possibilitar a representação em cada uma delas de todas as unidades acadêmicas. Todas as faculdades, todos os institutos têm que estar presentes, têm que estar representadas em cada uma das câmaras que formam o Conselho de Administração. Igualzinho tinha no passado. Bem, vamos lá, pessoal, olha, o Conselho Universitário, que foi o primeiro que nós estudamos, o primeiro. O segundo que nós estudamos foi o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E o terceiro, o Conselho de Administração. Podem criar comissões especiais, não deliberativas, não vão tomar decisões, só estudar, para estudo, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Não deliberativa. Vejam que eles podem criar outras câmaras, tá? Só que essas comissões, comissões, só que essas comissões especiais são não deliberativas, não tomam nenhuma deliberação, mas vão estudar, tá? Nesse caso não tem restrição de quem vai participar, de quem não vai, porque não vai deliberar, não vai poder tomar decisão. Agora temos o último conselho, o Conselho Comunitário. Será que de novo o reitor vai ser o presidente? Eu acho que eu já falei, né? Vamos ver se está certinho. O Conselho Comunitário, ele é um órgão consultivo. Isso nós já vimos, consultivo. Porque aqueles outros 3, eles eram normativo, deliberativo e consultivo. Esse é apenas consultivo, da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano. Isso pode cair na tua prova. Isso é bem provável que caia na tua prova, tá? Eles vão reunir-se ordinariamente uma vez por ano, ou extraordinariamente, quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Quer dizer, quando o Conselho Universitário, o CONSUNE, aquele que é o órgão máximo da UNB, a maioria deles, solicitar uma reunião do Conselho Comunitário, vai reunir. Se ninguém solicitar a reunião extraordinária,
uma vez por ano, reúne-se o Conselho Comunitário. Quem vai fazer parte do Conselho Comunitário? Quem vai integrar? O reitor e o vice-reitor mais uma vez. O reitor como presidente, o vice-reitor como vice-presidente. O reitor é mais uma vez o presidente. Além disso, uma representação da entidade de trabalhadores, tá? De trabalhadores, pode ser do sindicato, da federação, uma representação de entidades empresariais, uma representação do governo do Distrito Federal. Vejam que ele é um conselho comunitário, pessoal, tem a ver com a aproximação com o ambiente externo. Uma representação da Câmara Distrital do Distrito Federal, né? Uma representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, uma representação dos ex-alunos da UNB e uma representação dos aposentados da Universidade de Brasília. Porque aqui o Conselho Comunitário ele tem essa atribuição de fazer essa aproximação com a comunidade em geral. Então, o Conselho Comunitário. Mas, mais uma vez, reitor e vice-reitor, presidente e vice-presidente, tá? Bem, parágrafo único. As representações previstas nos incisos 3 a 9, representação das entidades de trabalhador, empresariais, governo do Distrito Federal, Câmara Distrital, organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, ex-alunos e aposentados. Essas são definidas pelo Conselho Universitário a cada 2 anos. Quem vai definir os representantes no Conselho Comunitário é o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da UNB. Tá? A cada 2 anos ele vai definir quem é que vai representar cada um desses órgãos. Ok, falamos dos 4 conselhos: Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração e Conselho Comunitário. Vamos falar agora do órgão executivo, que é a reitoria. Lembra, os 3 primeiros são deliberativo, consultivo e normativo. O comunitário é só consultivo, não é isso? E agora nós temos um órgão executivo, ele que vai executar as coisas. Vamos falar agora da reitoria. Ao reitor, nomeado na forma da lei, lembra que eu te falei que o reitor, ele tem uma lei especial sobre a eleição dele, tá? Compete representar a Universidade de Brasília, bem como coordenar e superintender, administrar as atividades universitárias. Nas faltas e impedimentos do reitor, quem vai exercer a reitoria? Na falta do presidente, não é o vice que assume? Então, nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria será exercida pelo vice-reitor, é óbvio. Agora, nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, aí quem vai exercer a reitoria? O decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Presta bem atenção. Reitor assume a reitoria. Na falta ou impedimento dele, o vice-reitor. Na falta ou impedimento, o decano mais antigo, o professor mais antigo, no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Isso aqui pode vir numa prova para você. Muita gente vai errar, não vai saber dessa história do decano mais antigo em exercício. O reitor pode apor, isso já caiu numa prova da UNB, o reitor ele pode apor veto, ele pode vetar as deliberações dos conselhos superiores. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração, Conselho... Ele pode apor um veto a essas deliberações, justificando esse veto no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário. Mas o Conselho Universitário poderá revogar esse veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Então, imagina que a maioria do Conselho Universitário toma uma decisão. Ok. Aí o reitor vai e veta e justifica por 15 dias. Volta a reunir o Conselho Universitário. Se 3/5 dele conseguirem votar, derruba esse veto. Se só a metade votar, aí vai valer a palavra do reitor, vai ficar vetado. 3/5, por isso que ele fala que é uma maioria qualificada, porque é uma maioria bem grande, 3/5, tá bom? Então é um valor aí que a gente vai perceber aí na casa dos 60%, né? Então tem que perceber isso daí, tá? Então, ao vice-reitor, nomeado na forma da lei, vice-reitor,
Compete exercer as atribuições definidas no regimento geral e nos atos de delegação baixados pelo reitor. Lá no regimento, porque senão o vice-reitor fica parecendo que ele só trabalha o dia que o reitor tiver impedido. Não, lá no regimento geral vai dizer outras atribuições dele, tá bom? Então essa aqui é a ideia. A reitoria, ela é integrada por quem? Quem vai fazer parte da reitoria, tá, pessoal? Os decanatos, com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Ensino de graduação, então, é o decano da área de ensino de graduação. Pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. De cada dessas áreas aí, tá? A gente vai ter um decano. Então, teremos um decano aqui para ensino de graduação, um para pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Tá? Então, nós temos todos esses decanos aí, dessas áreas. Procuradoria Jurídica também faz parte da reitoria, auditoria, ouvidoria e assessorias. É difícil decorar isso, pessoal. Não caiu em provas anteriores ainda essas composições, tá? Mas é bom você, na medida do possível, aqui você tem a possibilidade de visualizar, então, para você tentar memorizar. Procuradoria, decanatos, procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria e assessorias. Tá bom? Os decanos são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário. Então, quem vai designar é o reitor, mas quem tem que aprovar essa indicação é o Conselho Universitário. Os chefes dos órgãos especificados nos incisos 2, 3 e 4, Procuradoria Jurídica, Auditoria e Ouvidoria, os chefes deles, bem como os assessores, também são designados pelo reitor. Quem vai chefiar a Procuradoria Jurídica? Quem vai chefiar a Auditoria e a Ouvidoria? Assim como os assessores, aqui ó, os assessores. Quem vai designar todo esse pessoal aí, tá? É o reitor. Tá? Porque isso aí faz parte da reitoria. É como se fosse assim, é a equipe de governo do reitor. Ele que vai designar cada um chefe desses setores, tá? Agora que terminamos a parte da composição inicial da reitoria, nós vamos ver que a reitoria tem órgãos auxiliares. O gabinete da reitoria e a prefeitura do campus, tá? A prefeitura do campus vai cuidar da limpeza do campus, vai ter que capinar, limpar, pintar a calçada, né? Essas coisas. O gabinete da reitoria e a prefeitura do campus, lembra, são órgãos auxiliares. Os dirigentes dos órgãos a que se refere este artigo são designados pelo reitor. Então, quem vai designar, quem vai dirigir o gabinete é o reitor. Quem vai designar o prefeito do campus é o reitor. Os dirigentes desses órgãos são designados pelo reitor, tá bom? Das unidades acadêmicas. Várias vezes eu falei, toda vez que falar unidade acadêmica, pensa em institutos e faculdades, tá? E é isso, são unidades acadêmicas, tá? Os institutos e as faculdades que têm como atribuições. Vamos ver quais são as atribuições dos institutos e das faculdades. Depois vamos até ver quais são os institutos e as faculdades que fazem parte da UNB. Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa. Para você entender melhor, eu vou até pular aqui um instantinho. Tá aqui, ó. Quais são as unidades acadêmicas, tá? Instituto de Artes, Instituto de Ciência Política, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Física, Instituto de Letras, de Psicologia, de Química, de Relações Internacionais. Aí acabou os institutos com essa faculdade. Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Ciência da Informação, de Ceilândia, de Ciência da Saúde, de Comunicação, de Direito, de Economia, Administração e Contabilidade, de Educação Física, do Gama, de Medicina, de Planaltina e de Tecnologia. Essas são as unidades acadêmicas que formam a Universidade de Brasília. Então, são os institutos e as faculdades. Quais as atribuições, tá, desses institutos e dessas faculdades? Coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da sua respectiva área. Coordenar e avaliar.
decidir sobre a organização interna da sua faculdade, do seu instituto, claro, respeitando esse estatuto e o regimento geral. Planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob a sua responsabilidade. Então, dentro do instituto, dentro da faculdade, ele mesmo vai ter esse controle. Já vimos aqui as unidades acadêmicas, né? E as faculdades, não é possível que caia na prova perguntando uma dessa, mas é importante você perceber que falou em unidade acadêmica, ele está falando de quê? Está falando dos institutos e das faculdades que compõem a Universidade de Brasília, tá bom? Parágrafo único. A relação das unidades acadêmicas de que trata este artigo pode ser alterada em conformidade com o artigo 12, inciso 4. Claro, o Conselho de Universidade pode criar, pode extinguir, pode modificar. Então, olha, o que dizia lá? Que nós vimos, se você voltar aqui, você vai ver que, olha, acrescido pela resolução do Conselho Diretor da FUB, acrescido pela resolução do Conselho Diretor. Pode acrescentar. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília e tem por atribuições, entre outras, aprovar a criação, modificação e extinção das unidades previstas, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Então, as unidades acadêmicas, que são os institutos e faculdades, ele pode ser alterado pelo Conselho Universitário, tá bom? Bem, seção 1, da gestão. Como vai ser feita a gestão das unidades acadêmicas? Então, eu estudo lá na determinada faculdade. Como é a gestão acadêmica lá? Será que quem comanda lá é o reitor? Vamos dizer assim, diretamente? Calma. Lá, o órgão máximo, deliberativo e de recurso em matérias administrativa e acadêmica é o Conselho de Instituto ou o Conselho de Faculdade. Já tinha adiantado isso para vocês, que existe o Conselho de Instituto e o Conselho de Faculdade. Esse Conselho de Instituto, esse Conselho de Faculdade, ele é o órgão máximo de deliberação e de recurso em matéria administrativa e acadêmica. Agora, o órgão executivo, que vai fazer o papel da reitoria lá dentro, que vai executar, fazer as coisas funcionarem, é a direção. Então, existe o Conselho de Instituto e o Conselho de Faculdade, que é o órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica. E existe a direção, que faz o papel da reitoria. É um órgão executivo, só que com aquela área de jurisdição, aquela área ali dentro daquela faculdade, ele é que vai executar as ações, tá bom? As unidades acadêmicas, ou seja, os institutos e faculdades, são organizadas na forma definida em seus regimentos internos, em conformidade com o disposto nesse estatuto e no regimento geral. O regimento interno de cada unidade acadêmica, de cada instituto, cada faculdade, deve definir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didática dos cursos por ela oferecidos. Vai ter que ter um colegiado de matemática, um colegiado de letras, etc. Dos colegiados fazem parte os coordenadores. Quem faz parte do colegiado desses cursos? O coordenador dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos e representantes dos estudantes na forma definida no regimento geral. Como você vai estudar o regimento geral para a sua prova, não precisa se preocupar com isso, porque tudo isso vai ser detalhado, tá? Detalhado. Quase tudo que a gente vê aqui no estatuto se repete no regimento, só que lá ele aprofunda, lá ele vai dar detalhes dessas composições. Quem faz parte do Conselho de Instituto? Quem faz parte do Conselho de Instituto? Quem faz parte do Conselho de Faculdade? Bem, agora não é mais o reitor. Pois é, pessoal. Presta bem atenção, hein? Eu falei que naqueles 4 conselhos era o reitor, inclusive na reitoria. Agora, dentro de uma faculdade, dentro de um instituto, lá dentro é o diretor e o vice-diretor. E o diretor é o presidente. E o vice-diretor é o vice-presidente. Não confunde, porque o reitor não tem como ele estar em todos os campos. Então, aqui o diretor é ele que é o presidente, tá, do instituto da faculdade. Além disso, vai fazer parte os chefes de departamento daquela unidade, daquela faculdade. Os representantes dos professores dos departamentos daquela faculdade. Os representantes dos estudantes matriculados nos cursos ministrados pela unidade. Os representantes dos servidores técnico-administrativos lotados naquela unidade e outros representantes. Isso é lá no regimento interno que vai dizer. As representações previstas nos incisos de 4 a 7, são especificadas no regimento interno da unidade. Quer dizer, cada faculdade vai dizer
quais são os departamentos que tem lá, quais são os cursos que tem lá, como vai ser dos servidores e quem são esses outros representantes, tá bom? Então, essa é a formação. Mas eu peço uma atenção aqui, que é não confunde, não vai dizer que o reitor é que vai presidir o conselho de instituto ou o conselho de faculdade. Conselho de instituto ou conselho de faculdade é presidido pelo diretor daquele instituto ou daquela faculdade, tá bom? Daquela unidade acadêmica. Os diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas são nomeados na forma da lei. Não vem ao caso aqui a gente saber como é. O importante é que é nomeado na forma da lei. Ao diretor compete superintender, ou seja, administrar e coordenar as atividades daquela unidade acadêmica, daquela faculdade, bem como exercer as atribuições definidas no regimento geral e no regimento interno da unidade. Isso não vai cair na prova. Nas faltas e impedimentos do diretor, a direção é exercida, obviamente, pelo vice-diretor. E na falta e impedimento do diretor e do vice-diretor, a direção é exercida pelo membro do conselho de instituto ou do conselho de faculdade mais antigo no exercício do magistério na unidade de Brasília. Pode não ser um decano, pode não ser tão antigo, mas o diretor não pode, o vice-diretor não pode, o membro do conselho de instituto ou do conselho de faculdade mais antigo no exercício do magistério naquela da Universidade de Brasília, daquela que faça parte lá, daquela unidade, tá bom? Ao vice-diretor compete o quê? Só ficar esperando o diretor adoecer? Não. Ao vice-diretor compete exercer as atribuições definidas no regimento geral, no regimento interno da unidade e nos atos de delegação baixados pelo diretor. O diretor pode pegar algumas atribuições dele e delegar para o vice-reitor, para que ele possa fazer aquilo ali sem mais ter que ficar tudo na incumbência do diretor, tá bom? Ele delega autoridade e responsabilidade, tá bom? Dos departamentos, vamos agora. Os departamentos, você que estuda na universidade, já fez universidade, sabe que temos os departamentos. Os departamentos são organizados por área do conhecimento, departamento de exatas. São vinculados às unidades acadêmicas, ou seja, às faculdades e aos institutos. E tem como atribuição principal, qual a atribuição principal dos departamentos? Coordenação e execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da sua competência. Então, o departamento ele é organizado por área de conhecimento. São vinculados às unidades acadêmicas. Tranquilo? O departamento tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e também administrativa o colegiado e como instância executiva a chefia. Isso se cair na prova, muita gente vai errar. Eu vou colocar aqui prova, porque eu acredito que já caiu tanta questão, ele vai chegar aqui. Dentro do departamento, qual é a instância deliberativa que toma decisões sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e também questões administrativas? É o colegiado. Agora, isso é a instância deliberativa. Agora, quem é que vai pôr a mão na massa, trabalhar? Quem é a instância executiva? Aí é a chefia, tá bom? Cuidado com isso. Nas faltas e impedimentos do chefe, presta atenção. Na unidade acadêmica é diretor e vice-diretor. Na universidade, reitor e vice-reitor. Dentro da unidade acadêmica, que é o instituto ou faculdade, diretor e vice-diretor. Dentro do departamento, lembra da tua universidade. Chefe do departamento, vou lá com o chefe do departamento. É o chefe. Então, nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Não é vice-chefe, subchefe. Nas faltas e impedimentos do chefe e do subchefe, quem vai exercer o chefe do departamento? Vai ser o docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Igualzinho nós falamos agorinha, tá, em relação às unidades acadêmicas. Então, departamento é chefe e subchefe. Chefe e subchefe não podem, estão impedidos, o docente mais antigo no exercício do magistério da Universidade de Brasília. Quem vai integrar, fazer parte do colegiado do departamento? Os docentes em exercício. Cuidado, hein? Isso já caiu numa prova da UNB. Só os docentes em exercício. Então, aposentados, licenciados, não podem integrar o colegiado do departamento.
só vão integrar o colegiado do departamento os docentes em exercício. Foi a questão mais difícil que já caiu na prova da UNB, da FUB, para mim foi essa. Quem integra o colegiado do departamento? Os docentes em exercício. E também as representações discente e técnico-administrativa. As representações dos estudantes e técnico-administrativa não pode ser maior, não pode exceder a 1/5 cada uma do total de membros docentes do colegiado. Não é do total de pessoas, é do total de membros docentes. Os estudantes têm que ser no máximo 20% do total de membros dos professores, tá bom? Então não podem exceder a 1/5 cada uma, tá? Ou seja, 1/5 para os alunos, 1/5 para o técnico administrativo, tá? Do total de membros docentes do colegiado, e não do total. A forma de eleição do chefe e do subchefe de departamento é definida pelo colegiado de departamento, assegurada a participação dos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, tá bom? Vamos falar dos órgãos complementares e também dos centros. Eu falei toda vez que eu falava em órgão complementar, eu dizia, lembra da biblioteca, porque tem que ter alguma coisa na tua mente. Dá um exemplo de órgão complementar, a biblioteca. Então, esse capítulo vai falar dos órgãos complementares e dos centros. Aos órgãos complementares, competem atividades de caráter permanente, de apoio, necessárias ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. A biblioteca é uma atividade de apoio, que é necessária ao desenvolvimento, tanto do ensino, quanto pesquisa, quanto extensão. Então, órgão complementar, atividades de apoio, necessária ao ensino, pesquisa e extensão. Tá? São órgãos complementares da Universidade de Brasília: Biblioteca Central, Centro de Informática, Editora Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa, Hospital Universitário, Rádio e Televisão Universitários. Esses são os órgãos complementares. Eu sempre lembro logo da biblioteca, só para eu me situar. Órgão complementar, biblioteca. Mas tem a editora, tem a fazenda, o hospital, tudo isso, órgãos complementares. E os centros, professor? Até agora só não explicou quem são esses centros. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviço à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinar. É isso, pessoal. Com isso, a gente praticamente fecha esse capítulo, tá? Os órgãos complementares, por exemplo, a biblioteca, e os centros são geridos por seus diretores. Vai ter o diretor da biblioteca, o diretor da editora, que respondem administrativamente por seus órgãos. Os diretores desses órgãos complementares são designados pelo reitor, com a aprovação, claro, do CONSUNE, do Conselho Universitário. Já os diretores dos centros, os diretores do órgão complementar, são designados pelo reitor com a aprovação do Conselho Universitário. Já os diretores dos centros também são vinculados à reitoria, são designados pelo reitor também com aprovação. Só que aqui é do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou do Conselho de Administração, conforme a natureza do assunto, conforme a matéria, tá bom? Então essa é a ideia. Diretor do órgão complementar, designado pelo reitor e aprovado pelo Conselho Universitário. Diretor do centro também é indicado, designado pelo reitor, mas com aprovação ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a área. Os órgãos complementares e os centros têm conselhos deliberativos ou consultivos, na forma definida nos seus regimentos internos. Isso a gente vai falar melhor dentro do regimento geral. Com isso a gente encerra toda a parte teórica. Vamos agora resolver 20 questões desse capítulo, é o capítulo que mais cai na prova e a gente ainda elaborou umas questões aí, tá bom? Vamos seguir aqui, espero que vocês estejam gostando e fixando. Essa aqui caiu em 2016, numa prova da FUB. Dizia, julgue o próximo item com fundamento no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de Brasília. São princípios que devem ser observados pela Universidade de Brasília. A gestão democrática é o 1, a gestão democrática. 2, a descentralização. E 3, a racionalidade organizacional. E aí, vocês lembram? Lembram que dentro da gestão, dentro da organização administrativa, tem princípios. São 3, exatamente, gestão democrática, descentralização e racionalidade organizacional. Perfeitamente correto, é o que diz aqui, pessoal, no artigo 5º. A Universidade de Brasília observará os seguintes princípios quando ela for fazer a sua organização.
gestão democrática, descentralização e racionalidade organizacional, conforme estabelece esse estatuto. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Bem, então a sexta questão é uma inédita da loja do concurseiro. Diz assim, a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: conselhos universitários, reitoria, então conselhos universitários 1, reitoria 2, unidades acadêmicas 3, órgãos complementares 4 e centros 5. Tá bem legal isso, só que não, tem um erro aqui, vocês conseguem perceber? Pegadinha aqui. A Universidade de Brasília tem reitoria, tem unidades acadêmicas, tem órgãos complementares e centros, sim. Só que o nome não é conselhos universitários, e sim conselhos superiores. O conselho universitário é um dos conselhos superiores. Então tá errado o item, hein? Cuidado, que isso aí é maldade da loja do concurseiro aqui. Essa aqui é a palavra. Cuidado, hein? Artigo 6º, a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma. São 5 mesmo, só que é conselho superior e não conselho universitário. Os conselhos superiores é que são conselho universitário, conselho de ensino, pesquisa e extensão, que mais? Conselho de administração e conselho universitário. Mas é conselhos superiores, eu não posso chamar de conselhos universitários. Reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centro. Então estava errado porque dizia conselhos universitários e é conselhos superiores. Tudo bem? Sétima questão é uma questão de 2015 do CESP para a prova da FUB. Dizia o seguinte: com base nas disposições no Estatuto do Regimento Geral, julgue a competência para apreciar recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definida no Regimento Geral, é do Conselho de Administração, órgão máximo da UNB. Essa ninguém vai errar, hein? O Conselho de Administração, ele é o órgão máximo da UNB? Claro que não. É o Conselho, o quê, pessoal? O Conselho Universitário. Agora sim é o Conselho Universitário, o CONSUNE. Então, a competência para apreciar recursos contra atos do reitor é do Conselho Universitário, órgão máximo da UNB. Tá errado, tá bom? Tá errado porque não é Conselho de Administração. Tá aqui, ó. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília. E apreciar recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definida no Regimento Geral, é uma das atribuições do Conselho Universitário e não do Conselho de Administração, como ele tinha colocado na questão de número 7. Tudo bem? Vamos para a questão de número 8, mais uma do CESP, tá bom? Diz assim, julgue os itens. Avaliar o desempenho institucional. O desempenho da instituição UNB é uma atribuição do Conselho Universitário? Com certeza. Poxa, professor, maldade, eu vou ter que decorar essas atribuições. É uma atribuição genérica. Geral. Então, é do Conselho Universitário, tá bom? Ela não é ligada diretamente ao ensino, à pesquisa. Avaliar o desempenho institucional é sim uma atribuição do Conselho Universitário. Você vê aqui no item 3, ó. O Conselho Universitário é o órgão máximo e tem por atribuições. Número 3, avaliar o desempenho institucional. Formular políticas globais da universidade. Propor ao Conselho Diretor da FUB a programação anual de trabalho e a diretriz. Avaliar o desempenho institucional é sim uma atribuição do Conselho Universitário. Mais uma inédita da loja do concurseiro. O presidente do Conselho Universitário será o reitor da Universidade de Brasília e o vice-presidente, o vice-reitor. E aí, pessoal? Claro, né? Claro que está certo. Já vimos que o reitor vai ser o presidente de todos os conselhos, tá bom? Tá aqui o artigo 13. Reitor, presidente, vice-reitor, vice-presidente do Conselho Universitário. Mais uma da loja do concurseiro. O reitor da Universidade de Brasília será o presidente do Conselho Universitário e também do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Certo? Já vimos no macete que o reitor da Universidade de Brasília é o presidente de todos eles. Já vimos do CONSUNE, olha o CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O reitor, presidente, vice-reitor, vice-presidente. Mais uma da loja do concurseiro aqui. O Conselho de Administração agora. Ele delibera sobre matérias acadêmica, científica, cultural e artística. Pessoal,
Conselho de administração, ele delibera sobre assunto de administração, de gestão de pessoas, acadêmica, científica, cultural e artística. Não é o conselho de administração, é o conselho de quê? É o conselho de ensino, pesquisa e extensão. Logo, está errado aqui. Conselho, falou em matéria acadêmica, lembra do CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o que está aqui. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre matérias acadêmica, científica, cultural e artística. Não tem como errar. Mais uma da loja do concurseiro. O Conselho Comunitário, ele é um órgão consultivo, é isso mesmo, ele é um órgão consultivo. Lembra que o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho de Administração, esses três, eles são deliberativo, consultivo e normativo. Mas o Conselho Comunitário é um órgão consultivo, tá certo? Da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez ao mês, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor, ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Tem um erro aí, não tem, pessoal? Claro que tem. A reunião não é uma vez ao mês, é uma vez ao ano. A reunião é anual, é anualmente que se reúne o Conselho Comunitário, tá? O Conselho Comunitário, a reunião ordinária dele é uma vez por ano. O Conselho Comunitário é sim um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Uma vez por ano, tá bom? Mais uma exclusiva da loja do concurseiro. O reitor da Universidade de Brasília será o presidente do Conselho Universitário, sim. Será o presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sim. Presidente do Conselho de Administração, sim. E também do Conselho Comunitário. Perfeito. Aí isso fecha a ideia. Você já sabe. Já vimos os outros. Aqui o Conselho de Administração, o presidente é o reitor. E aqui o Conselho Comunitário, o reitor também é o presidente. Tranquilo. Mais uma, questão 14, mais uma exclusiva da loja do concurseiro. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília. Ok, tá certo. Bem como coordenar e superintender, administrar as atividades universitárias. Até aqui tá tudo certo. Nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria será exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Na falta do reitor, a reitoria será exercida pelo decano? Não, pelo vice-reitor. Tá errado. Aí, na falta do vice-reitor, aí sim vai ser o decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas. Tá errado, hein? Cuidado, hein? Nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria será exercida pelo vice-reitor. Nas faltas e impedimentos do reitor e também do vice-reitor, aí sim a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Estou indo rápido, já vimos toda a matéria, que é para você poder aproveitar ao máximo o seu tempo. Essa é uma questão que caiu na prova da FUB em 2015, tá? Julgue o item conforme o estatuto. Deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão poderá ser vetada pelo reitor. Pode sim, pode sim. Todavia, esse veto poderá ser revogado pelo Conselho Universitário, por maioria de 3/5 dos seus membros, que é o que a gente chama de maioria qualificada. Tá certo, pessoal? Tá certíssimo, tá? Uma deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pode sim ser vetada pelo reitor. Só que o Conselho Universitário, ele por maioria de 3/5, ele pode sim revogar esse veto do reitor, tá bom? Essa é a ideia. 16. Olha aqui, ó, o reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores, de qualquer um deles, tá? Não só do Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho de Administração, justificando no prazo de 15 dias ao Conselho Universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Tranquilo. Bom? 16, mais uma exclusiva.
A reitoria, ela é integrada, entre outros componentes, pelos decanatos, com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Perfeito. Os decanos são designados pelo reitor, com aprovação do Conselho Universitário. Sim, vai ter a ouvidoria, vai ter a procuradoria e vai ter sim os decanatos com todas essas áreas de atribuição, tá bom? Então aqui está certíssima a questão. Olha o que nós vimos. A reitoria é integrada pelos decanatos, pela procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria e assessorias. Decanatos de que áreas? Com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas. Ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação, extensão, assuntos comunitários, administração, gestão de pessoas e planejamento e orçamento. Sim, esses decanatos fazem parte da reitoria. 17ª, mais uma da loja do concurseiro. O gabinete da reitoria e a prefeitura do campus são órgãos auxiliares da reitoria, tá certo? São órgãos auxiliares da reitoria. O gabinete e a prefeitura do campus. Perfeito para você memorizar. Tá aqui, ó. São órgãos auxiliares da reitoria, o gabinete e a prefeitura do campus. Tranquilo? Ambos são designados pelo reitor. Então, o gabinete e a prefeitura do campus são órgãos auxiliares da reitoria. 18, mais uma inédita. São unidades acadêmicas os institutos e as faculdades. Perfeito, repeti isso 10 vezes aqui ou mais nessa aula. As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica o conselho de instituto ou o conselho de faculdade. Até aqui está certo, o órgão máximo deliberativo e de recurso é o conselho de instituto e conselho de faculdade. E como órgão executivo, ele tem a reitoria. O que vocês acham? Dentro da faculdade ou dentro do instituto, o órgão executivo é a reitoria, pessoal? Claro que não. É o que então? Será que é a direção? Tá errado, mas como é o nome que se dá, pessoal? Não é reitoria, como é o nome que se dá? Direção, ó. Dentro das unidades acadêmicas, o órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria administrativa e acadêmica é sim o conselho de instituto e o conselho de faculdade. Agora, o órgão máximo executivo não é a reitoria, e sim a direção, ok? Questão 19, mais uma da loja do concurseiro. Os departamentos, tá? Os departamentos organizados por área do conhecimento, perfeito, são vinculados às unidades acadêmicas. Claro, vai ter um departamento dentro da faculdade, dentro do instituto. E tem como atribuição principal o departamento a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da sua área de competência. Perfeito, pessoal. Então, isso aqui é uma questão... É bom lembrar que departamento não está ligado diretamente à universidade, lá em cima, na estrutura, e sim à unidade acadêmica. Ou seja, dentro de cada faculdade, dentro de cada instituto, tem os seus departamentos. Tá certinho. É o que diz aqui no artigo 36. Os departamentos são organizados por área do conhecimento. São vinculados às unidades acadêmicas, institutos e faculdades. E tem como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua competência. Outra, essa aqui da loja do concurseiro. O departamento tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas o colegiado. Então, pronto. Para questões deliberativas é o colegiado. E como... Isso aqui é deliberativa, né? E como instância executiva, a chefia. Lembra? Eu estudei na universidade, lá tem o chefe do departamento. Tá certo. Chefe, é chefia. Nesse caso não é diretoria, não é direção, é chefia. Tá certo. Nas faltas e impedimentos do chefe, claro que a chefia é exercida pelo subchefe. E nas faltas e impedimentos do subchefe é o decano, tá? É exercida pelo docente, decano não, pelo docente mais antigo nesse caso. No exercício do magistério na Universidade de Brasília, tá certo? Aqui nesse caso você não fala mais de decano porque pode não existir, mas você fala, nesse caso, do docente mais antigo no exercício do magistério lá. Não usa o termo decano, tá? Aqui nesse termo. Tá bom? Tá certinho.
É o que diz aqui, pessoal. O departamento tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas o colegiado. Agora, como instância executiva, a chefia. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Nas faltas e impedimentos do chefe e também do subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente mais antigo no magistério, no exercício do magistério, na Universidade de Brasília. Os detalhes sobre quem será esse docente está no regimento geral e não aqui no estatuto. Agora uma questão do CESP, da prova de 2015, tá? Diz assim, julgue o item. O colegiado dos departamentos, ele não contará com a participação de docentes que estiverem licenciados e aposentados. Ou seja, só pode fazer parte do colegiado aqueles que estiverem em exercício. Quer dizer, o colegiado do departamento não contará com a participação de docentes que estiverem licenciados ou aposentados, bem como não terá representação discente e técnico-administrativo na mesma proporção dos docentes. Vamos lá. Para fazer parte do colegiado, pode estar licenciado ou aposentado? Não. Então, até aqui na barrinha está certo, porque o colegiado não vai contar com participação de licenciado e aposentado. Vou já mostrar o trecho da lei que diz que tem que ser os docentes em exercício, está certo? Bem como o colegiado não terá uma representação discente e do técnico administrativo na mesma proporção dos docentes. Eles não vão ter a mesma quantidade de docentes, vai ter uma quantidade menor. Tá certo, essa questão aqui é nível difícil, tá? Essa aqui da prova é uma questão que muita gente era melhor ter deixado em branco. Olha só, primeiro, integram o colegiado do departamento os docentes em exercício e as representações discentes e técnico-administrativo. Então, só os docentes sem exercício. Logo, não vai fazer parte os aposentados e licenciados. As representações discente e técnico-administrativo não podem ser maior do que 1/5 cada uma do total de membros dos docentes. Então, vai ser bem menor que a representação dos docentes. Logo, não vai ser igual. É o que ele disse aqui. Bem como não terá representação da mesma proporção. Não vai ser a mesma quantidade. Tudo isso aqui tá certo, tá bom? Então, as representações discente e técnico-administrativa não podem exceder a 1/5 cada uma do total de membros dos docentes. Então, é 20% para um, 20% da outra. Ou seja, muito menor que o 100%. 22 mais uma da loja do concurseiro. Aos órgãos complementares, eu lembro logo da biblioteca, como a Biblioteca Central e o Hospital Universitário, competem atividades de caráter permanente de apoio, perfeito, necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Falou em órgão complementar, órgão de apoio a ensino, pesquisa e extensão. Perfeito essa questão de número 22, tá bom? Aos órgãos complementares, competem atividades de caráter permanente de apoio, necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 23, mais uma da loja do concurseiro. Aos centros, competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviço à comunidade. Falou em centro, lembra em comunidade. Com finalidades específicas ou multidisciplinares. Tá certo, pessoal? Todo esse tipo de atividade está relacionados à comunidade, tem a ver com o centro. Aqui vai fazer parte o ex-aluno, o aposentado. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviço à comunidade, com finalidade específica ou multidisciplinar. E a questão 24, mais uma inédita, os diretores dos centros vinculados à reitoria são eleitos pelo corpo discente, pelos alunos, em conformidade com o regimento geral. Será que o diretor do centro, que é vinculado à reitoria, é eleito pelo corpo discente? Claro que não. Eles são designados pelo reitor. Diretor de centro não é eleito pelos estudantes, tá, pessoal? É designado pelo reitor. Os diretores de centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor com aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a natureza das suas atividades.
Bem, essa é a aula maior desse estatuto, é nela que tem mais chance de cair questão na tua prova. Eu espero que tenham gostado e a gente vai prosseguir, tá? Aqui dentro do nosso curso completo, tá? Você que não é do curso completo, adquire pelo menos a nossa revisão final junto com o nosso simulado, porque vale a pena. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau!